Então, vamos lá. É, primeira coisa, queria pedir desculpa pelos slides, porque eu comecei a fazer lá no, lá no meu serviço e acabou que eu ia finalizar aqui em casa. Aí deu um problema aqui no meu PowerPoint, então eu não consegui fazer aquelas transmissões, colocar gravuras, aí ficou mais o texto corrido mesmo. Mas então vamos lá, né? Hoje nós vamos estudar o quarto mandamento. Desculpa, é o quarto mandamento, não. É o sexto mandamento. Desculpa aqui pela parte de cima. É o sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. Então, a tradição da igreja, ela entende o sexto mandamento como um englobamento, né? Como uma junção de coisas que está em virtude do conjunto da sexualidade humana. Então, enquanto dentro desse termo, né, sexualidade humana, o que a igreja entende como ser humano, e isso é muito importante, que o ser humano é a imagem de Deus. E Deus é amor. E vive em si mesmo em um mistério de comunhão pessoal de amor. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que eles estão numa eterna relação de amor, em que o Filho se doa totalmente para o Pai e para o Espírito se doa totalmente para o Pai e para o Filho, e o Pai se doa totalmente para o Filho e para o Espírito Santo. Então, o ser humano, ele é criado à imagem de Deus, e ele é criado nesse contexto de amor e de doação. Por isso, lá no Gênesis, o autor sagrado, ele fala, criou homem e mulher. Porque se Deus tivesse criado, a princípio, se Deus tivesse criado só o homem e somente o homem ele não teria para quem se doar. Então, Deus já faz o ser humano homem e mulher, para o homem poder se doar para a mulher e a mulher poder se doar para o homem. E nessa doação, eles viverem a sua vocação ao amor. Está próprio no próprio ser humano, né? Enquanto imagem de Deus, a vocação ao amor e à comunhão e à doação, né? Então, isso aqui é muito importante para estudar o sacramento, né? Do matrimônio, para estudar o mandamento, o sexto mandamento, para estudar a castidade, a gente sempre tem que estar presente essa finalidade do homem. O homem é criado à imagem de Deus, Deus é amor, e o homem ele é criado, o ser humano ele é criado para essa vocação de amor. O homem ele é criado para amar e para ser amado. A sexualidade, aí já indo para o outro aspecto, a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana. Muitas vezes a gente acha que a sexualidade está só relacionada às questões sexuais, mas não. Ela afeta todos os aspectos da pessoa humana. Tem até um livro, né, que eu e a Rafaela, eu sou noivo da Rafaela, né, para quem para quem não me conhece, né, e tudo. A Rafaela, não sei se já conhece, ela está sempre aqui presente nas aulas. Hoje ela não pode participar porque hoje ela tem uma clínica lá na Odonto. Mas o que acontece? Logo no começo do nosso namoro, nós lemos um livro, né, e falava justamente isso, dessa amplitude da sexualidade, que a sexualidade, ela tá ligada a todos os aspectos do ser humano. Tá ligado à alimentação, tá ligado às questões de exercício físico, tá ligado à questão de sono, tá ligado às questões que não são eminentemente biológicas, igual essas que eu disse, tá ligado ao trabalho, tá ligado às relações de amizade, as relações familiares, todas as questões que nós temos, questões psicológicas, espirituais, tudo isso influencia e tudo isso faz parte da sexualidade. Por isso que a sexualidade ela afeta todos os aspectos da pessoa humana e principalmente a questão sexual mesmo, né, propriamente dita, em sua unidade de corpo e alma. Porque o ser humano, né, ele é um composto em que ele não é somente corpo e ele nem é somente alma, ele é um composto dos dois, ele é corpo e espírito, né? E a sexualidade, ela está no meio dessa inter-relação. Relaciona-se à afetividade, à capacidade de amar e à aptidão de tecer vínculos de comunhão com os outros, aceitar e a dar a si mesmo.
Então, a sexualidade, ela está intimamente ligada à nossa vocação de amar, a vocação ao amor, né, que é intrínseca ao ser humano. Por quê? É por meio da sexualidade que nós vamos criar as nossas afetividades, que nós vamos, que mais intimamente está ligada à capacidade de amar, que é a aptidão de tecer vínculos de comunhão e principalmente a comunhão entre os esposos, né? Então, assim, a sexualidade, ela está intimamente ligada a todas essas questões. E isso, basicamente, é como se fosse o conteúdo do sexto mandamento, né? É, de certa forma, a questão de não pecar contra a castidade, não pecar contra o sexto mandamento, influencia todas essas questões. A gente vai, a partir de agora, a gente vai começar a aprofundar em algumas delas, mas, assim, o contexto geral está mais ou menos aqui, né? Que é a vocação ao amor, que é a vocação a se doar e a amar a uma pessoa e ser amado, né? E todas essas questões. É interessante ver que logo no começo, o, o, o catecismo já fala, né? Logo no começo do tema, o catecismo já faz uma diferenciação entre homem e mulher. Que fala que a união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador, pois um complementa o outro. É aquilo que eu estava falando. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem uma unidade de amor entre eles, e por isso a gente pode dizer que Deus é amor. Deus ele não é apenas o amante, ele não é apenas o amado, ele é o amor como um todo. E a gente pode dizer isso de Deus, e dentro da questão da criação do homem e da mulher, do ser humano enquanto homem e mulher, de certa forma, essa simbologia com o amor de Deus que é feito. Por isso que muitas vezes a gente pensa, né, que Cristo desposou a igreja, né? E os místicos, né, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, eles sempre falam no matrimônio espiritual entre Deus e o homem. Justamente por isso, porque a questão do matrimônio entre o homem e a mulher, ele simboliza muito, muito, como que eu vou dizer, mas assim, ele simboliza de uma forma bem peculiar a própria relação do amor de Deus. Então, assim, da mesma forma que o sacerdote, ele é um símbolo para nós do sacrifício de Cristo, do sacerdócio de Cristo e tudo, um casal, né, um marido e a sua mulher, eles simbolizam para nós esse amor doação que é próprio do amor de Deus. Então, a partir de agora a gente vai descer um pouco mais as minúcias, né, do sexto mandamento. Então, a gente pode começar a falar de uma vocação à castidade. A castidade, ela significa a interação correta da sexualidade, e aí aqui a sexualidade novamente aquele conceito do slide passado, que a sexualidade ela comporta vários aspectos da realidade humana, né? A integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Então, a castidade ela não é uma coisa eminentemente corporal. Ela não se resume a simplesmente uma continência, mas ela ultrapassa essa parte eminentemente material para ser também uma parte espiritual. Por isso, Jesus, né, no Sermão da Montanha, ele fala nos puros de coração. Ele não fala apenas nos puros, ou nas pessoas que são virgens, nas pessoas que estão guardando a continência. Não, ele fala nas pessoas puras de coração. No nono mandamento, né, que é não desejar a mulher do próximo, o catecismo ele vai descer, ele vai assim, fazer várias reflexões sobre essa questão da pureza de coração, da pureza interior. Então a castidade ela está relacionada a essa integração correta entre a ordenação da sexualidade. A castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. Essa integridade da pessoa entendida
como a sua própria integridade, né? A pessoa que está ordenada dentro de todos os seus aspectos, e também a integridade da doação, a pessoa que dentro do seu meio, ela se doa, ela ama, né? É o amor doação, o amor ágape, né? O amor próprio de Deus. E aí, avançando um pouco mais na questão da castidade, primeiramente, uma coisa que o catecismo deixa muito claro é que todo batizado ele é chamado à castidade, independentemente do seu estado de vida, das suas questões particulares, todos nós somos chamados à castidade. A castidade, quando a gente voltar aqui no slide aqui, quando a gente fala, né, que a castidade ela é essa integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a unidade interior do homem e o seu ser corporal e espiritual, basicamente, como eu, assim, não está escrito aqui no catecismo, mas assim, a minha interpretação é no seguinte sentido, assim, a castidade ela significa nessa integração correta da sexualidade, é como se ela fosse uma parte da santidade, como se a santidade fosse a integração correta da pessoa com todos os seus aspectos, com Cristo, com a família, com o seu meio social, com tudo. E dentro da parte da sexualidade, a castidade ela representa como se fosse uma santidade. Então, assim, a castidade, na minha interpretação aqui, é como se ela fosse a santidade da sexualidade. Alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu fui claro, assim, ao me explicar ou fazer esse contraponto, mas, assim, é mais ou menos nesse sentido. Então, da mesma forma que todos nós somos chamados à santidade, todos nós somos chamados a viver também a castidade. No seguinte sentido, que não existe uma santidade perfeita, se não há também uma castidade bem sedimentada nessa vida de santidade. Embora todos sejam chamados à castidade, a castidade, né, embora todos sejam chamados à castidade, ela vai ser diferente em cada estado de vida. Existem formas de se viver a castidade. E aí, o catecismo, ele cita basicamente 4, né? Ele cita outros, mas a gente pode, de certa forma, englobar eles, né? Classificar eles em mais ou menos 4, que é o celibato consagrado, né? São os sacerdotes, das religiosas, são as pessoas que guardam o celibato para viverem uma vida consagrada a Deus. Existe também o celibato, que são aquelas pessoas que se guardam e tudo, e não mantêm relações sexuais, mas elas não são consagradas. Por exemplo, uma pessoa que guarda sua virgindade, né? Que decide por viver o celibato, mas ele não sente um chamado a ser um sacerdote ou a entrar em alguma congregação religiosa ou alguma coisa assim. E a própria viuvez, sim, a pessoa que é casada, né, que é casada e um dos cônjuges vem a falecer, aquela pessoa que fica, ela é chamada a continuar vivendo a castidade, mas não mais uma castidade conjugal, porque ela não vai ter mais um parceiro. Então, esse tempo de viuvez é um tempo de celibato, e não é um celibato consagrado, né? Existem até alguns padres que eles foram casados e aí perderam, né, as suas esposas, e aí, dentro dessa viuvez, desse celibato, né, ocasionado pela viuvez, eles decidiram por se tornar padres. Existem padres, existem irmãs de caridade que foram casados, tiveram filhos, e, e que, num estado de viuvez e de celibato, né, de viuvez, decidiram se tornar consagrar o seu celibato, transformar o seu celibato em um celibato consagrado. Outra forma de se viver a castidade é a castidade conjugal. Aí essa castidade conjugal é a castidade vivida dentro do santo matrimônio, que a gente vai abordar ela mais para frente de uma forma muito detalhada. E a outra forma de se viver a castidade é a continência. Aí, essa continência entende-se as pessoas que não são chamadas a viver um celibato, mas ainda não podem viver uma castidade conjugal. Por exemplo, os noivos. Os noivos, eles ainda não vivem uma castidade conjugal e também não vivem, a gente não pode dizer, eles vivem, entre aspas, né, um celibato provisório,
Mas, assim, não é um celibato consagrado, nem um celibato não consagrado, porque o celibato aqui, ele é entendido mais como um estado de vida mesmo. A pessoa está naquele estado de vida. E, por exemplo, o noivo ele não está no seu estado de vida, né? Ele vai ingressar ainda no estado de vida, que é o celibato. Essa continência ela é entendida, de certa forma, como uma fase ainda não estável, né? A pessoa ainda não está estabilizada no seu estado de vida. Ela está em preparação, né? Como se fosse uma espécie aqui, pegando como exemplo aqui o celibato do consagrado, seria enquanto o padre está no seminário, né? Que ele é chamado a viver a continência e tudo, mas ele ainda não é um consagrado, né? Ele ainda não fez não tem o sacramento da ordem, ainda não fez os votos e tudo. É interessante aqui, eu achei legal acrescentar aqui, porque o catecismo ele fala, né, que a continência dos noivos e até mesmo a castidade conjugal é para tanto os noivos quanto os esposos mutuamente se ajudarem a crescer na castidade. Então, assim, é uma questão de se ajudar. Até nisso mesmo o catecismo fala, né, que esse se ajudar na castidade é justamente assim um primeiro passo para aquele amor doação que os esposos vão viver na castidade conjugal. Voltando lá atrás, né, a gente vai sempre voltar naquela parte inicial. Deus é amor e a vocação inicial do ser humano é amar como Deus, amar se doando, né? Amar dentro de uma dinâmica de doação mútua. Então, assim, ajudar a preservar a castidade, a crescer na castidade, é um amor doação, já de certa forma, preparação para o amor doação dentro do santo matrimônio. Ofensas à castidade. O catecismo também vem citando vários tipos de ofensas à castidade. E todas essas ofensas são pecados e níveis, né, de pecados do sacramento, do sexto mandamento. Então ele cita a luxúria, que é o desejo desordenado ou um gozo desregrado dos prazeres venéreos. Ele cita a masturbação, que é a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. A fornicação, que é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. Ele coloca o termo livre no seguinte sentido, que nenhum dos dois, né, nem o homem nem a mulher, estão casados. Então, teoricamente, eles são livres. Então, quando eles têm uma relação sexual, é chamado de fornicação. No caso, se um deles é casado, a gente vai ver mais para frente, o nome que se dá é o nome de adultério, porque além de ter a fornicação em si, existe também o adultério do rompimento da promessa de fidelidade do casamento. Outra forma de ofensa à castidade é a pornografia, né? É a retirada dos atos sexuais da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. A prostituição, que ofende a dignidade da pessoa, sendo ela reduzida ao prazer venéreo que se obtém dela. E o estupro, né? Que é a penetração, a força com violência na intimidade sexual de uma outra pessoa. Então, todas essas formas aqui são formas de ofensas à castidade, são pecados contra o sexto mandamento. E todas essas formas aqui, se a gente for pegar elas, se a gente for pegar cada uma delas e meditar cada uma delas, refletir sobre cada uma delas, a gente vai ver que cada uma delas é uma afronta direta àquela nossa vocação ao amor. Porque enquanto a nossa vocação para o amor é uma vocação de doação, é uma vocação de doação mútua, né, de amor mútuo, de amar e ser amado, e a castidade é como se fosse um instrumento que ordena essa questão do amar e do ser amado no tocante à sexualidade. Todas essas ofensas, né, esses pecados que eu disse aqui, são pecados que estão intimamente ligados a uma questão de egoísmo. Não, eu quero o prazer para mim.
Eu quero sentir o prazer, eu quero usar a outra pessoa, eu não quero me doar a outra pessoa. Em relação ao casamento, né? O, o catecismo ele vai até falar que, que é uma questão que dos esposos deles terem deles poderem se doar sabendo que a outra pessoa ela vai estar ali para sempre, porque o casamento ele é indissolúvel. Então assim, eu vou me doar essa pessoa para sempre, ela sempre se doará para mim. É uma é um vínculo estável, é um vínculo duradouro, é um vínculo que permanece. Todos esses outros vínculos aqui, nenhum deles gera uma permanência, nenhum deles gera um certo vínculo com a outra pessoa, uma doação com a outra pessoa. Então, eles são, de fato, uma violação e, e uma deformidade à nossa vocação primeira, que é a nossa vocação de amar. Quando o ser humano comete algum desses pecados, ele está se negando ao amor, ele está se negando à sua vocação principal, ele está se negando a doar e se doar de uma forma estável e permanente a uma pessoa. Passando aqui, um tema muito delicado que é tratado nessa parte do catecismo é a questão da homossexualidade, que é uma questão que hoje está muito em pauta, tem muitas controvérsias em relação a isso, né? A gente tem que ficar pisando em ovos para falar sobre isso. Mas, assim, o catecismo, o que o catecismo fala, né? Que ele fala, a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por uma pessoa do mesmo sexo, né? A tradição, ela sempre declarou que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados. Por quê? Primeiro, eles são contrários à lei natural, que Deus criou homem e mulher. Criou o homem para a mulher para o homem. Então, a questão de ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ou qualquer outro tipo de relação que foge da lei natural, ele é contrário à lei natural. Então, assim, lá atrás, lá, se a gente voltar lá nos primeiros slides, né, que eu vou falar assim, que parece que a ideia de Deus foi criar o homem e a mulher justamente porque o homem ele se doa e complementa a mulher se doa e complementa o homem. E aí é nessa questão do homem não ser completo em si, mas ele necessitar da mulher, e a mulher não ser completa em si, e ela necessitar para o homem, é dessa relação que surge a questão da doação mútua. Então, é contrário à lei natural justamente por conta disso. Não tem uma complementariedade entre eles. Dois, eles é uma relação fechada à vida. A gente vai ver mais para frente que um dos aspectos essenciais ao amor conjugal é justamente a abertura à vida, é justamente a fecundidade, que é um aspecto da relação esponsal que não pode ser retirado. Então, assim, é um ato infecundo. Então, por si só, por ele já ser naturalmente fechado à vida, ele já não é um ato ordenado. E terceiro, não procede de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira, que é aquilo que eu expliquei. O homem, ele não é completo em si, ele necessita da mulher. A mulher não é completa em si, ela necessita do homem. E é nessa complementariedade que existe neles que eles vão entendendo as suas fragilidades, que eles vão entendendo as suas necessidades, que eles vão entendendo o quanto que eles são importantes para o outro, que eles vão se doando cada vez mais para o outro. Até fazendo assim um contraponto aqui, é interessante no Antigo Testamento que o povo de Deus sempre precisa de alguma coisa. Precisa de liberdade, Deus vai e liberta eles do povo do Egito. Precisa de comida, Deus manda o maná do céu. Precisa de água, manda Moisés bater na rocha para jorrar água. Precisa de terra, então dá
a terra prometida a eles. Então, Deus vai sempre dando aquilo que o povo precisa, né? Deus vai sempre sustentando o povo, Deus sempre vai cuidando do povo. Então, a relação do homem e da mulher é nesse sentido. A mulher, ela precisa de várias coisas. O homem complementa essas coisas. O homem foi criado para isso. O homem precisa de várias coisas. A mulher foi criada para complementar o homem. É muito bonito lá no relato do Gênesis que Adão, ele se vê sozinho. Ele se vê sem um complemento. E para ele isso deve ter sido muito angustiante. Ele fala assim, poxa, preciso de alguém e não tenho aqui, não estou vendo ninguém que me complementa. Estou partido, né? Não estou íntegro, não estou completo. E aí Deus vai e cria a mulher. Aí Adão vira e fala assim, agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Assim, agora sim, uma pessoa que me complementa. É assim que o marido tem que ver a esposa, é assim que a esposa tem que ver o marido. Aquele que a complementa, aquele que se doa para complementar ela. E numa relação de homossexualidade não existe essa complementariedade. Aí, existe um artigo do Catecismo, que é o 2357, que fala, ele fala literalmente isso que eu coloquei aqui, em caso algum, podem ser aprovados. Então, assim, todo um certo movimento que tem de aceitação, de relativização da moral da igreja em relação à homossexualidade, o catecismo ele é bem claro. Em caso algum, pode ser aprovado. Mas também, aí a gente tem que ser católico de verdade, né? A gente não pode ser católico só na parte que a gente gosta, né? A gente tem que ser católico em tudo. Então, da mesma forma que a igreja fala que em caso nenhum pode ser aprovado, ela fala que os homossexuais, isso aqui é literal, que está no catecismo, eles devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Deve-se evitar para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e se forem cristãos, a unir o sacrifício da cruz do Senhor às dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Então, quando o Papa fala que os homossexuais eles têm que ser acolhidos, eles têm que ser tratados com respeito, a igreja tem que se compadecer deles, tem que ser tratados com delicadeza, não pode haver uma discriminação injusta, o Santo Padre ele não está inovando em nada, ele está simplesmente dizendo o que está escrito no catecismo. A mesma forma que fala, não, assim, não pode aprovar união de homossexuais. É o mesmo catecismo que fala, a gente tem que tratar eles com respeito, com compaixão, com delicadeza. O próprio catecismo fala que uma pessoa que nasce com essa situação, é uma pessoa que ela tem uma grande cruz, ela tem uma grande dificuldade, e a igreja reconhece a dificuldade que essas pessoas têm. E é por isso que ela até fala que aqueles que são cristãos são convidados a unir o seu sacrifício à cruz de Cristo. É engraçado que o catecismo, de vez em quando, ele cita isso, né? Que tal pessoa que está numa situação difícil, ela é chamada a unir aquele sacrifício, aquela situação, à cruz de Cristo. E aí, ele finaliza falando, né? As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Elas são chamadas à castidade. Se a gente voltar lá nas ofensas à castidade, não existe uma ofensa em ser homossexual. Existe uma ofensa em ser homossexual e praticar alguma dessas coisas aqui. Mas, em si, não é um pecado em si. E essas pessoas elas são chamadas à castidade. E elas podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. E aí eles são chamados, né, dentro da situação de cada um, a viver, né, o celibato não consagrado, né, e a continência, né. Agora passando aqui entre esses, agora a gente entra dentro da questão, né, do amor e da amor, castidade, doação, a gente entra assim no que eu posso chamar do ápice, né? Que é o amor entre os esposos, que é o santo matrimônio, né? O catecismo fala
que a sexualidade, aquela mesma sexualidade lá que a gente viu lá atrás, ela está ordenada, ou seja, ela direciona, ela está programada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. Então, assim, lá, aquela questão que a gente viu da sexualidade, da vocação ao amor, da ordenação dessa sexualidade, que a gente dá um nome de castidade, tudo isso é ordenado, foi ordenado biologicamente, né, e ordenado espiritualmente para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e uma garantia da comunhão espiritual, que é aquilo que eu falei, é um sinal, porque essa relação entre eles é um sinal do amor de Deus. É um sinal do amor de Deus. Tanto que, até eu já falei, já eu vou repetir agora, porque eu acho que é pertinente. Os místicos, eles falam muito no matrimônio espiritual, que é o matrimônio de Deus para com a alma, né? para com a pessoa. E esse matrimônio espiritual, ele é um sinal, assim, ele é um sinal de fato, até o nome é o mesmo, matrimônio. Ele é um sinal do matrimônio entre os esposos. E esse matrimônio, ele é uma garantia, coloca assim, uma garantia dessa comunhão, tanto corporal, quanto uma comunhão espiritual entre os esposos, e essa garantia é uma garantia indissolúvel e eterna. Assim, ela segue por toda a vida. E é por isso que ele dá o nome de garantia, né? E pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio. Primeiro, o bem dos cônjuges, que é aquilo que eu disse, né? O homem ele não é completo em si, ele precisa da mulher. A mulher não é completa em si, ela precisa do homem. Então, o matrimônio faz bem aos cônjuges. É uma maneira de um complementar o outro e ambos se ajudarem na busca da castidade, na busca da santidade, no crescimento espiritual de cada um deles. E o segundo fim do matrimônio, que é a transmissão da vida. Igual eu falei, uma das características essenciais da comunhão entre os esposos, né, da castidade conjugal, é a fecundidade. Um casamento que não é fecundo é um casamento que não é casto, a gente pode dizer, né? Esses dois valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Olha para você ver, tanto a questão dos bens entre os cônjuges, quanto a questão da transmissão da vida, são valores, assim, irrenunciáveis do casamento, entendeu? E isso tem consequências para a vida espiritual do casal, tem consequências para a própria vida a dois, compromete os bens que advêm do matrimônio, que assim, o principal bem que advém do matrimônio é os filhos. Então, assim, uma negação à transmissão da vida, isso frustra o casamento no seu principal fruto, que é a vida humana, que é um filho. O principal dom de um casamento é um filho, né? E aí vem essa dupla exigência do amor conjugal, né? Da castidade conjugal. A fidelidade, e 2, a fecundidade. A fidelidade conjugal. Os dois se doam, né? Os dois cônjuges, eles se doam definitivamente e totalmente um ao outro, por meio de um consentimento pessoal e irrevogável, gerando a obrigação de a manter una e indissolúvel. Um dos requisitos do casamento é que a pessoa, quando ela manifesta a sua intenção de casar, ela faça uma manifestação livre. Ela não pode estar coagida, ela não pode estar isso não pode estar sendo imposto a ela, elas têm que estar livres. Por quê? Uma vez manifestado essa intenção de se casar livremente, esse desejo, né, essa decisão, ela se torna indissolúvel, ela se torna permanente, ela se torna irrevogável. Uma vez que eu tomei a decisão por me casar, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Por me casar com a Rafaela, eu não posso revogar essa decisão. Ou seja, eu não posso voltar atrás. E daqui a alguns anos virar para ela, não, agora eu não quero mais casar. Tô
tô indo embora. Não posso. Isso aí é irrevogável. E é uma doação definitiva e total. Eu lembro da encíclica Deus Caritas Est, o Bento XVI, ele fala o seguinte, que chega um ponto em que o amor entre o homem e a mulher, ele se torna, deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça, que ele se torna exclusivo, no sentido de que eu amo e me permito ser amado só por aquela pessoa, é o termo de exclusividade, e o termo de permanência, que vai ser por aquela pessoa por todo sempre. Assim, entre todas as pessoas da face da Terra, entre todas as mulheres da face da Terra, eu escolho exclusivamente a Rafael. Ponto final. E essa questão. E isso é irrevogável. Aí, o sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo à sua igreja. O matrimônio inspira a imitação do mistério de Deus. Deus é fiel. A gente vê muito essa frase, né? Deus é fiel, né? Atrás de carro, não sei o quê. Então, da mesma forma que o amor conjugal, ele imita o amor de Deus, a fidelidade conjugal, ela imita a fidelidade de Deus. Deus que não abandonou seu povo, Deus que enviou seu Filho para salvar a humanidade, Deus que permanece fiel, né? Eu não vou lembrar onde, mas se eu não sei se é no Salmo ou se é de qual texto que é, mas fala que mesmo se a mesma mãe, ela pode abandonar o seu filho, mas Deus não. Deus permanece fiel. Então, é essa fidelidade que o homem e a mulher são chamados a ter dentro do casamento. Da mesma forma que Deus é fiel, eu sou chamado a viver e ser sinal dessa fidelidade dentro do meu casamento. Ser fiel à minha mulher, a mulher ao mesmo, ser fiel ao homem. Então, esse é o caráter da fidelidade. E mais para frente a gente vai ver isso também, mas assim, essa fidelidade conjugal, no caso, né, a infidelidade conjugal, ela fere diretamente essa questão. Ela fere a imagem que ela é da fidelidade de Deus. Tanto que a infidelidade conjugal, ela é muito dentro da própria Sagrada Escritura, ela tem um certo simbolismo de idolatria. Assim, o povo que não o homem que não é fiel à sua mulher, ele é como o povo que não é fiel ao seu Deus. E vai para um outro Deus, vai idolatrar um outro Deus, vai adorar um outro Deus. Entendeu? Então, assim, até mesmo no livro me fugiu o livro. É de um profeta que ele... Deve ser o de Oséias, né, não? Oséias, isso mesmo. Muito obrigado. Livro de Oséias. A comparação entre a fidelidade conjugal e a fidelidade do povo a Deus, ela é muito, ela é explícita, né? Porque a mulher de Oséias trai Oséias e Deus fala assim, não, assim como a sua mulher te traiu, eu estou mandando você ir lá desposar ela de novo, esse povo que me traiu, eu vou desposar ele novamente. Sim. Então, a infidelidade conjugal, ela é como se fosse um sinal de uma certa idolatria, assim, que é um dos piores pecados, né? Dando continuidade aqui, indo agora para a fecundidade conjugal. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos, um intruso. Surge do próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. Essa parte aqui eu achei muito interessante, né? A primeira parte até que não, né? A gente já meio que de certa forma a gente já meio que deduz isso, né? Que é natural que de uma relação conjugal nasça um filho, né? Que é uma relação fecunda por natureza, né? Biologicamente é uma relação fecunda. Mas aí o catecismo fala, o filho não vem de fora
acrescentar-se no amor mútuo dos esposos. Muitas pessoas entendem assim, que o filho ele é como se fosse um terceiro, né, dentro da relação dos esposos, né? É o homem para a mulher entre os esposos, aí entra um filho no meio, né? Aí o filho começa a pegar a atenção do pai, começa a pegar a atenção da mãe e tal, e começa a competir, né? Entre com o pai na atenção da mãe, começa a competir com a mãe na atenção do pai, mas não, na verdade isso é uma mentira. Ele não é um terceiro que entra dentro da relação, não, ele surge da própria relação. Tem o filho, ele é o sinal visível do amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem. Sim, você quer ver o amor de um homem pela mulher, você olha para o filho deles. Sim, ali é a prova de que eles se amam, de que eles se amaram e tal. Então, assim, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Ele é o fruto da realização daquele amor. São chamados a dar a vida, né? Os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus, devendo desempenhar seu munus com responsabilidade. Aí é um destaque que o catecismo dá para essa questão da responsabilidade. A relação conjugal, ela é fecunda por si só, ela é um valor inegociável da relação conjugal. Todavia, como dela nasce uma vida, e nesse ponto os cônjuges eles são chamados a participar da criação junto com Deus, isso requer uma responsabilidade, né? A frase lá do tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se os esposos eles têm o poder de dar a vida junto com Deus, né? Eles não dão sozinhos, eles dão junto com Deus, eles também têm responsabilidades em relação a isso. Em relação a essas responsabilidades, eu queria destacar 2 pontos do catecismo que eu achei muito interessante, que é a questão da paternidade responsável. E aí o catecismo fala, um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar o nascimento dos filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Isso aqui é muito interessante porque, a princípio, a igreja fala, no catecismo, a igreja fala assim, tem que garantir a fecundidade da relação. É necessário ter filhos dentro da relação conjugal. Todavia, ela fala que, por uma questão de responsabilidade, os cônjuges eles podem espaçar a gravidez e espaçar o nascimento dos filhos. Mas é interessante que ela coloca por razões justas e desde que esse desejo não provenha do egoísmo. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver todas aquelas questões que ferem a castidade, elas estão intimamente ligadas ao egoísmo e à negação de se doar, à negação de amar. Então, nesse caso aqui, quando o espaçamento entre os filhos ele não provém de uma razão justa e nem provém do egoísmo, ele é, na minha opinião, né? Ele se enquadra na mesma forma de uma ofensa à castidade. Porque nesse caso aqui, ele vai ser não por uma questão de doação ou responsabilidade, mas por uma questão de egoísmo puramente, né? Eu lembro de Dom Henrique era um bispo da igreja, ele já até faleceu já, mas ele falava assim, ele fez alguns comentários em relação a outras religiões, numa pregação que eu escutei dele, e que ele falava assim, o islamismo, é muito fácil você ser do islamismo, é uma religião meramente material. Você tem que fazer isso, em determinado tempo você não pode fazer isso, depois você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso. É simplesmente, é só você cumprir a regra. Aqui não tem regra. Aqui é uma questão de consciência. Uma questão de consciência. Isso provém do egoísmo? Não é uma pergunta fácil de se responder. Porque às vezes a gente pode estar até achando que não, que determinada razão é uma razão justa. Mas pode ser que a gente pense realmente fale assim, poxa, não, isso é uma razão justa se eu tiver embasado no meu egoísmo. Agora, se eu quiser me doar de verdade, isso não é justo.
Então, tem casais que acham que tal motivo é justo. Tem outros que já falam, não, isso não é justo. A gente passa uma gravidez por esse motivo. Então, assim, é uma questão que vai dar consciência de cada um, e aí é muita oração, muita aconselhamento, justamente para a gente não cair nesse egoísmo mesmo, estando casados e tudo. Porque a castidade conjugal, ela advém da fidelidade e da fecundidade. Então, assim, é, não existe castidade conjugal se não existe fecundidade conjugal, ou se não existe fidelidade conjugal. Entendeu? Continuando aqui. A continência periódica e os métodos de regulação de natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Esses métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. São palavras do próprio catecismo. Existe um dos métodos, que é o que o pessoal chama de método Billings, que é o método de se espaçar a gravidez, né, ou um método para você conseguir engravidar. E aí, esse método Billings tem algumas pessoas que não admitem esse método. Não, isso não é um método aprovado pela igreja, não sei. A igreja não fala esse método especificamente. Então, assim, eu não posso dizer que é um método aprovado pela igreja, porque não existe o nome dele aqui. Mas ele é um método natural, que se baseia na autoobservação, nos períodos infecundos, para regular a natalidade. Então, assim, é um método bom, né? Se enquadrando desse aqui, a igreja fala que está de acordo com os critérios objetivos de moralidade. Então, assim, mas desde que, aí novamente, ele esteja embasado numa razão justa e que ele não provenha do egoísmo, porque igual a igreja diz, parece que eles usaram até palavras realmente pensadas para falar isso, estão de acordo com os critérios objetivos de moralidade. Ele é uma questão, objetivamente, ele é uma questão válida, mas se o motivo dele, o embasamento dele for uma questão de egoísmo, ele já não é mais ele já não é mais um método válido. Aí é igual a gente, dentro do que eu falei, é como se ele fosse uma ofensa à própria castidade, porque ele é uma coisa egoísta, não é uma coisa de se doar, né? Passando aqui, o dom do filho, né? Que é o principal dom, é o principal fim do matrimônio, é o filho, é o principal fruto do matrimônio, né? A Sagrada Escritura e a prática tradicional da igreja vem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. É grande, e aí a igreja fala, né? É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis. Por isso, as pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas. Aí aqui a igreja faz o mesmo parênteses. Elas devem ser estimuladas, desde que elas respeitem a questão biológica, respeitem a integridade dos esposos e elas tenham um fim lícito, elas tenham um fim de fato, né? De abertura à vida, um fim de procriação e tudo. Se forem outras técnicas, a gente vai ver agora para frente, elas não são aprovadas. Igual, por exemplo, vamos seguindo aqui, né? As técnicas que provocam uma dissolução do parentesco pela intervenção de uma estranha ao casal, de uma pessoa estranha ao casal. Doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas técnicas de inseminação e fecundação artificial heterólogas lesam o direito da criança de nascer de um pai, coloquei pare aqui, mas é pai, de um pai e de uma. Aí não sei o que aconteceu aqui, não. Mas é de um pai e de uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Elas têm o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente por meio do outro. O que está querendo dizer isso aqui? Está querendo dizer o seguinte: aquelas inseminações artificiais, todas essas situações, né?
é, barriga de aluguel, essas coisas, elas são gravemente desonestas, elas estão gravemente contrárias à moral. Por quê? Porque é direito da criança que vai nascer saber quem é o pai dela, saber quem é a mãe dela. E assim, não é ter duas mães, eu sou filho de fulano, mas eu nasci da barriga de ciclano. Não, assim, isso é uma grave desordem na vida da criança. A criança, ela tem o direito de ela nascer e ela saber, o meu pai é fulano, minha mãe é fulano, e os dois estão casados. E os dois estão estabilizados dentro de um vínculo matrimonial, aonde que eu posso crescer, onde eu posso me desenvolver. Assim, meu pai tá para lá, minha mãe tá para cá, assim, não, a criança, ela tem o direito, é um direito da criança de nascer de um pai, assim, claro, né, que existe, assim, várias questões, né, da própria vida em relação a isso, mas, por exemplo, se você fosse perguntar para cada criança, para cada pessoa, como que você queria nascer? Eu queria nascer numa família estável, que tem um pai, que tem uma mãe, né, ninguém quer nascer só de mãe e não ter um pai, ou ter só o pai e não ter uma mãe, entendeu? Então, é uma coisa grave. Outra coisa que eles falam também é da própria inseminação artificial, mas dentro do matrimônio. Assim, o marido e a esposa, eles são estéreis, e aí eles fazem inseminação artificial. Isso também não é uma questão honesta dentro do catecismo. Por quê? Porque isso, embora não fira o direito da criança, né, de nascer de um pai e de uma mãe conhecidos e estabilizados dentro de uma relação matrimonial, isso fere a própria questão da criação. Porque aí não vai ser mais aquela criança, ela não vai nascer mais de um transbordamento do amor do pai e da mãe. Não, ela vai nascer de uma experiência científica. Vai nascer dentro de um laboratório. Claro que vai ter lá a mão de Deus para que isso aconteça e tudo, mas assim, não é algo natural, é uma coisa que foge à natureza. Então, assim, ela não nasce como um transbordamento de amor, ela nasce de um certo egoísmo do pai e da mãe, de querer a todo custo os filhos. E aí, por fim, ele coloca, né, o evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto, ou seja, não é o fim, né? A esterilidade não é o fim. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem a infertilidade, se unirão à cruz do Senhor. Aí novamente ele fala, né? A igreja, ela entende a dificuldade, entende o sofrimento, mas não, se une à cruz de Cristo. Fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade, adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Nesse caso aqui, eu vou adiantar um pouco aqui, porque a gente já está extrapolando um pouco o horário, mas nesse caso aqui, eu lembrei de uma vez que eu fui ser missionário dentro de um encontro da RCC, e na época a coordenadora nacional da RCC era a Kátia. E a Kátia, ela e o marido dela, eles não têm filhos. Não sei exatamente por quê, mas eu sei que ela não tem filhos. E aí, aí teve um burburinho lá na negócio lá na onde que tava lá os voluntários, né, os missionários, porque ia chegar um missionário que era parente da Kátia. Não, pode chegar um cara que é parente da Kátia e tal, não sei o quê. E aí chegou, né? Assim, aí chegou, e o que você é da Kátia e tal? Você vai na casa dela e tudo, né? Pô, ela era coordenadora nacional, né? Aí ele falou, não sou nada da Kátia, não. Mas todo mundo falou, fulano falou que você era parente da Kátia e tal. Aí eu disse, não. Ele falou assim, já sei o que aconteceu. Aí ele falou assim, não, é porque eu sou seminarista. E a Kátia fala que todos os seminaristas são filhos dela. Então, assim, é a pessoa que ela não pôde ter um filho biológico, mas ela adotou espiritualmente todos os seminaristas. E aí foi até legal, porque, assim, a gente que era voluntário, aí teve uma hora lá que, assim, que ela desceu do palco para tirar foto com a gente, foi super atenciosa, super, assim, cortês com a gente, tudo, porque aquela pessoa que ela não tem, ela, por algum motivo, né, ela não tem uma fecundidade biológica dentro do casamento, mas a generosidade, a doação, o amor, o transbordamento desse amor para gerar vida, para gerar o amor, existe dentro do casamento. Então, assim, ela adota
outras dentro do casamento, né? Adota um filho, adota um filho, adota vários filhos, ou não adota nenhum filho, mas se entrega completamente ao serviço pela igreja, em favor do próximo. Então, assim, são meios também de você ter uma fecundidade dentro do casamento, mesmo tendo a impossibilidade física de ter filhos. É interessante que a igreja, ela não é fechada, assim, como se as coisas fossem sempre perfeitas. Não, ela entende, tipo assim, como que eu vou exigir de um casal que ele tenha filhos se um dos cônjuges ou os dois cônjuges são inférteis? Biologicamente, eles não podem ter filhos. Sim, a mesma questão lá dos homossexuais. A igreja entende que existem pessoas que elas nascem com um distúrbio dentro do seu corpo que, assim, que não permitem elas a terem atrações pelo sexo oposto. Então, assim, a igreja, ela entende e ela consegue abarcar todos esses âmbitos, né? Agora, já indo mais para o final, né? As ofensas à dignidade do matrimônio. São ofensas à dignidade do matrimônio. O adultério, que é uma relação sexual na qual pelo menos um dos parceiros é casado. O divórcio, que é a ruptura do pacto matrimonial. A poligamia, que é o casamento com mais de uma pessoa, né? Aquilo que a gente vê lá na Arábia, né? Que é um homem que casa com 4 mulheres, né? Isso não isso é uma ofensa ao matrimônio. O incesto, que é a relação íntima entre parentes. Tanto assim, quando a gente vai fazer mesmo o processo de casamento, no próprio processo pergunta: vocês são irmãos? Vocês são primos primeiros e tal, justamente para não ter esse tipo, uma relação íntima, né? Um casamento entre pessoas que são da mesma família. Dentre esses aqui, eu queria destacar o divórcio. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Por quê? Primeiro, porque ele pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. Então, além dele ser uma violação à fidelidade matrimonial, né, de certa forma, né, a fidelidade matrimonial, ele é também uma violação à irrevogabilidade da decisão matrimonial. Uma vez que a pessoa livremente decidiu por tal coisa, ela tem que permanecer fiel àquilo que ela disse. Senão, ela vai estar violando aquilo, né? O divórcio, ele lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal. Sim. Quando há um divórcio, é como se tivesse, um sinal de uma quebra da aliança. E como o casamento ele é sinal de aliança entre Deus e o seu povo, é como se Deus abandonasse o seu povo, entendeu? O povo abandonasse Deus. E aí outra coisa, o caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. O divórcio, hoje em dia, muito, muito popular e muito disseminado, ele é uma coisa terrível. Por quê? Ele não fica só dentro do próprio casamento, mas ele se dissemina. Aí ele fala, essa desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, porque não é sempre que um divórcio os dois querem se separar. Às vezes um quer, o outro não. E aí o outro fica abandonado. É uma desordem para os filhos, que ficam traumatizados pela separação dos pais. Isso não é nenhuma novidade. E muitas vezes os filhos entram na própria disputa entre os pais. E além disso, o divórcio, olha como que a igreja é sábia. Ela fala, ele tem um efeito contagioso de fazer uma verdadeira praga social. Assim, um divórcio ali, um divórcio aqui, um divórcio aqui, e o negócio vai alastrando. E aquilo que, assim, que antigamente era uma coisa assim, impensável, que acontecia uma vez ou outra, hoje é uma coisa normal. Hoje, assim, o divórcio ele é uma coisa normal. Né? Ele se tornou uma coisa cotidiana. Eu, como advogado, né, eu posso dizer, tipo assim, as pessoas elas casam e se divorciam assim, como se estivessem trocando de camisa. Né? Então, assim, é uma coisa muito triste, é uma coisa muito grave e é uma das ofensas à dignidade do matrimônio. Aí, finalizei a aula, né? Passei um pouquinho aqui dos minutos, vamos fazer a nossa oração final, aí eu vou abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Então, oremos. Dou-te graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.